1 Coríntios capítulo 15. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, querido, quando nós, de uma certa forma, passamos a entender que as coisas de Deus não estão funcionando, não é assim, começa a ter problema. Mas não os problemas comuns, problemas espirituais. Quinta-feira eu adiantei uma boa parte aqui para os irmãos que estavam aqui. Começa a tornar-se dessa forma, sabe, a incredulidade, uma atitude de incredulidade. Esse louvor que o Flávio trouxe aqui, que o irmão trouxe, que é isso? Essa letra está errada. Não, você que está errado, que não entendeu o que Deus falou para você. Aquilo que era impossível. O Senhor muda, querido. Torna possível. Torna vida. Traz mudança. Mas quando eu tenho atitude de incredulidade, eu não creio. Por quê? Porque está relacionado com a palavra de Deus. Se eu não crer nessa palavra, se eu começo a deixar o inimigo falar no meu coração e colocar dúvidas, ou eu sou um cético e procuro dúvidas. Tem crente que só fica procurando, não, tem um negócio errado, eu preciso de achar alguma coisa aqui para dar um debate, dar uma discussão, para levar para uma rede de televisão, para levar para não sei quem, para não sei aonde. Totalmente errado, porque vai cumprir seu ministério. Vai cumprir seu ministério. Desses que contradiz a palavra de Deus, está cheio já. Você vai ser mais um desse ministério de heresia, desse ministério de incredulidade. O texto aqui é claro quanto a isso. Paulo aqui tem um debate com os coríntios, tem um debate com os judeus, com aqueles que achavam que a salvação era só para eles, ou que tinha que ser do jeito deles, da norma deles, da condição deles. Tem que ter uma norma, não, a norma é a palavra, a regra é a palavra. Eu preciso de cumprir a palavra, eu preciso de entender pelo Espírito. Deus nos chamou para entender pelo Espírito, eu quero cumprir só a regra, mas eu não quero cumprir a vontade de Deus, que nos ensinou através de Cristo. O próprio Senhor falou, e aqui o debate era grande porque contradizia o que o Paulo dizia, o que o Paulo trazia para os seus. É a mesma coisa de falar assim, Cabral é um profeta. Então, ele só tem ele de profeta. Se um outro profeta falar, você nem confirmou com a palavra do irmão, mas se o outro falar, não acredita mais na palavra dele. A mesma coisa acontece com o pastor. Muitas vezes você recebe uma profecia falsa, uma palavra falsa, você acredita. Por quê? Porque muitas vezes você não vê o Espírito de Deus atuar. Quer saber se é pastor, se é bispo, ou quem quer que seja? Vê o Espírito de Deus na vida dele. Vê se acontece mesmo. Vê se a palavra que ele fala é verdadeira. Porque você não confronta aqui, querido, pode dar pulo, reteté, fazer o que quiser, mas se não dá de conformidade com a palavra, se você pega a palavra para se defender, você já perdeu. Ela vira contra você. E ser inimigo de Deus é morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então é bem claro, eu só vim lembrar vocês do que eu já ensinei para vocês, do que eu já falei. Cuidado com as doutrinas e os povos e aqueles que estão reunidos com vocês, contradizendo o que Deus mandou levar para vocês. Até então ninguém tinha levado a palavra de Deus lá. Escuta essa, Adriana. Até então a palavra de Deus não chega. Quando a palavra de Deus chega, aparece um monte para contradizer ela. Mas ninguém levou, Cabral. Ninguém levou a palavra de Deus para a irmã. Mas quando a irmã recebe, entende a vontade de Deus, vem para a presença de Deus, aceita o Senhor, muda a história da vida, começa a aparecer um monte. Ih, você está mexendo nessa religião? Crente? Nossa, esse pastor tudo é assim, assado, igreja assim, assado. Ao ceticismo, a incredulidade. Mas ninguém levou a salvação lá.
Aquele que leva ainda sai como ruim. Você fica escutando esse povo. Você vai ver, eles vão tomar seu dinheiro todo. Você vai ver, eles vão fazer acontecer. Você vai ver. Não fazem nada. Tem crente assim. Você devia ter ido para a minha igreja, senhor. Mas ele nunca foi na sua casa levar o evangelho. Você devia estar congregando comigo. Você sai, atravessa Belo Horizonte, você atravessa aquilo tudo, 30 e tantos quilômetros para ir na igreja lá, sendo que tem aqui, mas ninguém foi lá na sua casa. Aí quando o Espírito Santo começa a te revelar e te falar, aí aparece um monte de crente que sabe tudo, um monte de crente que quer resolver tudo. Meu irmão, eu não aceito qualquer irmão, qualquer pastor, quem quer que seja, que traz uma palavra que não condiz com isso. Aí eu tenho uma profecia para sua vida, cuidado. Porque se ela não for revelada com a palavra, e eu tiver a palavra de Deus, eu te dou a resposta na hora. Tem irmãos que me procuram, por acaso, fica sabendo, ia no serviço, no esporte, onde é que for, eu disse, ai, crente. Ai, pastor, não é esse que eu gosto. Tem um irmãozinho que, sempre quando ele me vê, ele fala umas coisas engraçadas, não? Fala uma coisa engraçada. Ele já chega cobrando. Ele não faz. Ele não faz. Eu leio nele assim, ó, que ele não faz. Dá vontade de falar, irmão, vai converter? Deixa de ser falso. O senhor está orando por mim, né? Porque essa é a sua obrigação. Aí eu virei para ele, e a sua? Orar e uns pelos. Já quebrou a conversa, já matei o camarada. Ô irmão, foi bom você falar nisso. E você? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. E aí? Você está fazendo a sua parte? Já acabou a conversa, Gabriel. Chegou para mim um dia, apavorado. Eu falei, ô Jesus, em vez do irmão lá, Senhor, que eu seja brando com ele, que eu o abençoe. Ele já chega assim, ó Cabral. Eu lá no cantinho ele me achou. Aí tinha mais um com ele. Vem cá. Eu escutei ele falando. Vem cá. O pastor está ali, ó. Vamos lá, vamos ver o que o pastor tem para nós. Não tem nada para você não, eu dependo do mesmo Deus. E se Deus mandar eu falar, eu vou falar. Vai converter, meu irmão. Deixa de ser tribuloso. Aí, ele quer ganhar o outro para Jesus. Como? Fala para ele, pastor, quando a gente é crente, o que a gente ganha de Deus? Eu falei para ele, aflição, necessidade, guerra, batalha. Olhar para o camarada olhar para ele. Mas pastor, mas tem bênção também. Tem, quando nós somos merecedores. É assim que tem que ser, meu irmão. Aí um dia ele apareceu lá. Ô Jesus, tem misericórdia. Eu vou falar um termo mais comum para o nosso entendimento. Um coitezinho. Chegou com um cadochezinho lá. Bonezinho sem aba. Hoje eu estou na benção, pastor. Amém. Isso alto, Cabral. Isso alto. Eu estou na benção, pastor. Amém, irmão? Então divide com nós a benção. Só vou pagar umas contas ali. Banco vazio, foi lá, pagou as suas contas. Eu estou lá tranquilo lá. Aí ele está assim. Pss, pss. Quando eu olho, ele com esse cadoche na cabeça. A gente não pode usar direto, né, pastor? O pessoal não tem fé igual nós. Falou, mas minha fé não está nisso aí, não. Minha fé não está nesse pedaço de pano aí, não, rapaz. Ele. Isso aqui só você tem fé, pastor. Vou guardar aqui. Não, eu estou conseguindo tudo depois que eu estou fazendo essa campanha aqui. Você está conseguindo por causa da misericórdia de Deus é infinita. Aí o irmão vai embora. Então falou, Senhor, não quer ver esse irmão mais não, senão toda vez vai ser assim. Ele sempre tem uma justificativa. Aí eu olho para ele e falo, irmão, você está cheio de problema, você está cheio de dívida, você está furando o olho dos outros e você está falando que você é crente. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Persevera nesse ainda. Não deixa esse ainda virar, acabou, virar nunca, virar não tem mais jeito.
aquilo que você ainda persevera, aquilo que você ainda acredita, aquilo que foi trazido para a sua salvação e que precisa de permanecer. Olha o versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmão, nós precisamos ligar essas palavras. Eu preciso de reter essa palavra, a palavra do Evangelho. Paulo continua relatando o que é a palavra do Evangelho. Eu não passei nada da minha vontade, eu passei o que eu recebi de Deus. Ele fala bem claro, eu vou continuar lendo o texto com os irmãos, eu passo o que eu recebi de Deus. Se você não retém essa palavra, meu irmão, essa palavra se torna vã, se torna inútil, se torna infrutífero na sua vida. Você fica mais um na Israel de Deus, que se não mudar, você não vai para o céu. Você não vai ser salvo. Você não vai passar pelo julgamento, você não vai conseguir passar pelo julgamento. Porque Deus vai ser bem claro com você naquele dia. Então a palavra que Deus está falando comigo, com cada um de vocês aqui, com o Ministério de Criança, com inúmeras igrejas na terra, com inúmeras congregações na terra, com inúmeros irmãos na terra, você precisa de reter essa palavra. A palavra que traz vida. Retém a palavra que Deus está falando com você. Que Deus, se você for em Apocalipse, chamou o anjo da igreja. Reparou que Deus não chamou o profeta? Ele chamou o anjo da igreja. Ele chamou aquele que está à frente da igreja para ser o mensageiro da palavra de Deus. Por isso, uns ele chamou para pastores, apóstolos, mestres, profetas, cooperadores e assim sucessivamente. Mas hoje todo mundo quer ser tudo. As maiores cooperadoras da igreja no tempo de Cristo foram as mulheres. Mas você não vê mulher passando autoridade de homem nenhum. Muito menos a de Cristo. Podem ser participantes de tudo? Pode, só não pode ser a cabeça. Cabeça da mulher é o homem. Cabeça de Cristo é Deus. E todos nós dependemos desse Deus. É isso que nós precisamos entender. Aí é crescimento, aí é vitória, aí é a compreensão das coisas de Deus. Aí o texto aqui está retido, está guardado no coração, para ser usado no momento de necessidade, no momento, sabe, de trazer ali uma alegria, onde há tristeza, de mudar a história. Amém? Amém. Então escute o que o Espírito de Deus diz. Versículo 3. Vamos ver se a gente vai para o versículo 3. Então, meu irmão, você aprende uma coisa. Quando você crê e confia em você, como diz o outro, eu confio no meu taco. Quando você acha que as suas decisões é que são certas, e não as reveladas, aquelas que você tem que reter, as reveladas por Deus, Jesus não está em você. A Escritura, a palavra de Deus não está em você. Porque o que é revelado pelo Espírito Santo está na Escritura. Deus pode revelar outras coisas? Sim. Muitos textos aqui são revelados. Não tinha escrito a palavra de Deus. Não existe outro livro para trazer. Existe um monte de livro apócrifo que foi achado junto com a palavra de Deus. Junto com um monte de manuscritos. Mas são livros. Você pode escrever um livro. Mas você crê que esse livro é cheio do Espírito Santo? Não. Não. É palavra revelada? Não. É experiência. Então muitos escrevem livros. E lança em tudo quanto é lugar. E pega os manuscritos antigos e lança em tudo. Eu vi esses dias, eu estava vendo um negócio lá no YouTube. Aí está assim, a verdade que a Bíblia não conta. A verdade que a Bíblia não conta. Eu falei, só no texto, eu falei, já pecou, já foi para o inferno, está de braço dado com o capeta. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade.
Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia, nas Escrituras, na palavra de Deus. Então as pessoas querem pegar o paralelo como se fosse a Bíblia. Está errado. Está errado. Tem livros que você vai ler que você vai começar a contestar a palavra de Deus. Você vai ser cético. Você vai buscar coisas para incredulidade. Tem gente rasgando essa palavra e falando que ela é mentira. Vai se acertar com Deus. No dia do juízo, ou quando Deus trouxer a prova, porque Deus pode trazer a prova a qualquer momento, meu irmão. Você está na bonança, você está numa vida tranquila, você está abastado, Deus vem e te prova. Que é isso? Deus vai fazer isso comigo? Não? Não? Versículo 3. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Olha o que Paulo diz aos contenciosos. Olha o que Paulo diz aos contrários. Olha o que Paulo diz para nós. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Dá uma paradinha aqui. Aqui ele está falando e lembrando de um questionamento lá. Ressuscitou, não ressuscitou? É verdade, é mentira? Tem crente até hoje perguntando isso. Você lembra quando pagaram os soldados para falar com todo mundo que ia lá, que eles tinham roubado o corpo de Jesus? Os discípulos eram aqui, conseguiram abrir a pedra e roubaram o corpo de Jesus. Pagaram para eles mentirem. Então tem muita gente sendo pago por Satanás para contestar a Bíblia. Tem muito crente que está procurando coisa para poder ter um texto, para poder ter o seu nome escrito na história. O seu nome vai ser escrito na história erroneamente, porque o nosso nome é escrito na história quando nós cumprimos a vontade de Deus. Quando ninguém dá crédito, mas o Senhor fala: esse é meu servo, e ele tem feito a minha vontade. Essa é a minha serva, e tem feito a minha vontade. Então Paulo prova para eles aqui que a segunda Escritura, segundo os relatos que ele recebeu, como os outros também receberam, contestava a palavra dele, não contestava a palavra do outro. Isso é um perigo, meu irmão. Quando você conhece a Escritura, você recebe pela Escritura, e quando vem uma palavra contrária à Escritura, você está alicerçado para se manter vivo, para se manter dentro da palavra. Olha para você ver o versículo 10. Que coisa! Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, no versículo anterior, sou o menor de todos, porque assim eles ouviam. Ele já vem embaixo e prova. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Por que não se tornou vã? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo recebeu o favor do Senhor, ouviu a voz de Cristo, Deus falou claramente com ele: Paulo, você está me perseguindo por quê, Paulo? Você conhece e está me perseguindo e perseguindo o meu povo, e teve uma conversa com Cristo, ele mudou a vida dele, passou a batalhar, a sacrificar, a fazer o nome do Senhor grande nessa terra. Todos os lugares Paulo chegou, abriu igreja, libertou cativos, mudou a história do lugar. Isso que tem que estar em nós.
É isso que tem que ser no crente de hoje, e não o que eles estão fazendo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada, almas para ter mudança de vida. A graça de Deus era com ele. A graça de Deus tem que ser comigo e com você. A graça de Deus comigo. Não há dúvida comigo. Não há incredulidade comigo. Não há arrogância comigo. Não. Não há desobediência. Não. A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Isso tem que estar em nós, querido. Ele aceitou isso, ele reteve isso para a vida dele, ele acreditou nisso. É isso que nós precisamos, pegar o que está escrito e fazer em nossa vida. Fazer em nossa vida. Como o Senhor falou com ele, o Senhor fala comigo e com você hoje. Como o Senhor fez na vida dele, o Senhor faz comigo e com você hoje. Ele não tornou a palavra vã. Ele praticou. E nós? Povo de Deus, não deixa a palavra ser vã, se tornar inútil, se tornar motivo de chacota, de crítica. Chega um ímpio para você, critica a palavra de Deus, você ri. Chega um macumbeiro para você, critica a palavra de Deus, você ri. Eu faço boas obras, você não faz obra nenhuma. E sapega você e você não tem resposta. Mas quando você tem a palavra, não, mas a graça de Deus não basta. A graça de Deus é comigo. E a graça de Deus me relata, e o Espírito Santo te usa. Te usa para levar a verdade, para abrir os olhos do cego, para curar os enfermos, espirituais também, meu irmão. Muitas vezes você quer ser usado por Deus para ressuscitar, para curar, para fazer, para acontecer. Amém. Mas espiritualmente, todos que recebem cura e milagre permanecem na presença de Deus? Só um voltou, 9 foi embora. É isso que nós precisamos entender. Isso nós precisamos ter em nosso coração. A graça foi concedida por Deus para a sua vida. Aproveita. Aproveita essa graça do Senhor na sua vida. Aproveita para que você não tenha a palavra de Deus em vão. Para que essa palavra fique retida. Para que essa palavra não fique vazia em você. Não fique sem valor. Não fique insignificante. Muitas vezes você quer isso tudo para o outro, mas isso não está em você. Precisa de estar em você. Se essa palavra não está retida, meu irmão, a sua vida é vã. A sua vida cristã é vã. A sua crença não tem valor algum. Não tem valor algum. Ela se torna vã. E Paulo falou assim, eu aproveitei a minha oportunidade. Aquilo que era para a morte, tornou vida na vida daquele homem. Tornou vida. Foi um homem de Deus, um homem que levou o Evangelho. E Deus nos chama para, ver essas coisas e praticar. Foi deixado escrito para que nós pratiquemos, para que nós fazemos. É fácil? Não. Mas a graça do Senhor é na sua vida. O Espírito Santo está em você para te ajudar. O seu consolador, o seu ajudador, o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora do problema, na hora... Ali está o Espírito de Deus. Aqui era a questão da ressurreição. Hoje não vai se discutir isso. Não vai se discutir. Muitos não servem a Cristo, mas sabe quem ressuscitou? Cientista não serve a Deus. Não digo todos. Mas é provado que não tem osso nenhum de Jesus lá. Realmente está vazio tudo. Textos da palavra de Deus são confrontados, na arqueologia são achados. Que achado! Mas isso faz eles reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e mudar suas vidas? Não, eles são profissionais, céticos, frios. Não estou dizendo todos, não estou generalizando. Muitos mudam a história. Se você ouvir todas as histórias que são contadas na terra acerca das coisas que estão à volta da palavra de Deus, estão à volta e não dentro da palavra de Deus. O que foi deixado dentro da palavra de Deus é para o nosso crescimento. O resto você vai ter conhecimento, mas cuidado com esse conhecimento. Esse conhecimento pode te roubar a palavra de Deus. Esse conhecimento pode te distanciar de Deus. Esse conhecimento pode fazer você retroceder no Evangelho.
mesma forma que eu vejo, da mesma forma que chega a mim, eu tenho certeza que chega a vocês. Que aqui todo mundo tem capacidade, todo mundo aqui é inteligente. Israel não é bobo. Mas cuidado, porque esses ensinos não te tire da verdade da palavra de Deus, não te tire da presença de Deus. Aqui a questão era a ressurreição. E hoje? É acerca praticamente, meu irmão, de todas as coisas. A dúvida, os questionamentos, é sobre todas as coisas. Mudou mesmo? Mudou mesmo? Fez mesmo? Igreja é para isso mesmo? Mas trem presta mesmo? Hoje, o questionamento é acerca de tudo. Então estamos recebendo a palavra de Deus em vão. É pregada a palavra de Deus, é trazida a palavra de Deus, mas é em vão. Porque você não acredita nas Escrituras. Eu preciso de acreditar nas Escrituras. Quer mudança de vida? Quer família abençoada? Filhos, esposa, marido, pai, mãe? Firme-se nas Escrituras. Firme-se no Evangelho. O próprio Jesus deixou esse exemplo. Eu não falo de mim mesmo, mas do que o meu Pai fala comigo. E eu falo com vocês. O próprio Jesus deu exemplo e mostrou acerca das coisas de Deus, o que Ele quer para a sua vida. Muitos estão vivendo do que vê. Muitos têm esperança no que vê só nessa vida. Não pode ser assim, meu irmão. Muda isso. Não deixe o inimigo te enganar. Não tem mais saída. Foi o louvor? Não tem mais jeito. Não, é impossível. Não vá no Senhor, querido. Acredita quando o Senhor fala com você. Não receba em vão, não. Tenha esperança naquilo que você não vê, naquilo que não aconteceu, naquilo que está difícil, naquilo que parece impossível. Impossível. Era impossível Jesus ressuscitar. Era impossível. E Ele se fez primícia dos que dormem. Vamos aqui no texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 11. Amém? Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentro de vocês que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Então, muita gente está indo aí por esse caminho, meu irmão. E se somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou? E se é certo que dos mortos não ressuscitam? Paulo já começou a pegar eles, meu irmão, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então muitas vezes as pessoas estão assim. Eu creio. Mas quando é apertada, não creio assim também não. Está vendo como é que é vão? O entendimento, como é que a palavra de Deus está sendo vã, a pregação não está fluindo, não está acontecendo na sua vida, por quê? Eles ali, Paulo falou claramente com eles, se Cristo não ressuscitou, por que vocês estão reunidos aqui? A que vocês estão pregando? O que eles pregavam? Eles reuniam para quê? Se Cristo não ressuscitou? Então a palavra era vã, e a fé deles inútil. Se você não tem isso na sua vida, meu irmão, a certeza da salvação, a certeza que Cristo ressuscitou, a certeza
que você está ouvindo a palavra de Deus, que você está buscando a cada dia servir ao Senhor, como a palavra pede, como a palavra diz. Se você não tem certeza disso, sua fé é vã. Quando você tem certeza, não, meu emprego é que me garante, Deus vai tirar seu emprego. É o meu dinheiro que me garante, Deus vai tirar seu dinheiro. Aí fulano que me garante, Ele vai tirar o fulano que te garante, ou a fulana que te garante. Esse meu carro é minha salvação. Então você vai morrer, porque Deus vai tirar essa salvação de você. Até o que você não tem vai ser tirado. Deus nos prova assim. Cremos no Senhor, para que os pecados não ficam permanecendo em nós. Meu irmão, tem muita gente que quando é dia de Santa Ceia trema as bases. E olha que é uma comunhão comum. Trazer a memória daquele que ressuscitou, que morreu, que foi moído, mas ressuscitou e trouxe vida eterna por causa disso para as nossas vidas. Cumpriu o que o Pai pediu. Creia nisso. Creia nisso. Vai chegar gente, vai te provar que Jesus não ressuscitou, que Jesus morreu, a carne dele virou, apodreceu, virou pó. Nós esquecemos que ele foi nascido por causa do Espírito. Por causa do Espírito. Fique atento, porque quando o Senhor fala ao seu coração, é para que você cresça, é para que você receba a bênção. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Desobediência, desagravo e muito mais outras coisas. Versículo 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Todos os que morreram acreditando, todos os seus familiares que eram cristãos, morreram acreditando, pereceram, porque você não tem retido em você essa fé. Quantas famílias, a mãe cristã, o pai cristão, ou um ou outro, ou os dois, faleceram, os filhos já não seguem o evangelho, já não seguiam quando os pais estavam vivos. Ah, pai, você está caducando, mas você palavra, que é isso? Deus é bom, vamos viver a vida, deu a vida para nós viver, vamos viver do nosso jeito, fofocando, bebendo, fumando, vacalhando, e não tem problema não. O pai e a mãe vão embora. Se algum desses vem para a palavra de Deus, e não tiver retido essa palavra, a morte do pai e da mãe foi em vão. Porque eles acreditam que Cristo não ressuscitou, então os que pereceram aguardando ser ressuscitado em Cristo, não vai ressuscitar nunca. Meu irmão, nós precisamos ser mais espiritual, nós precisamos ter as questões da palavra de Deus maior em nossa vida, nós precisamos de largar as coisas do mundo, os debates que não levam a nada e seguir o que Deus nos manda. Porque senão vai acontecer o que está aqui no versículo 19. Esse aqui é triste, querido. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na outra tradução, são os mais miseráveis de todos os homens. Está na sua síntese. Os mais miseráveis. E olha que eu já trouxe uma pregação acerca disso aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, eu acredito se Deus me der. Eu acredito se Jesus fazer para mim. Eu acredito se Deus não deixar meu pai morrendo, minha mãe morrer, viver eternamente. Mas não é essa a proposta. O pó veio, o pó retorna. A proposta é eterna, a proposta é espiritual. Eterna pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. De saber que está em Cristo. Que é um até breve. Aqui não fala dos que morrem, fala dos que dormem. Então, choro dura uma noite, mas amanhecer vem alegria. Então, meu irmão, quando você for cear, põe isso no seu coração, que a graça do Senhor te basta. A graça salvadora do Senhor chegou a nós.
Você não consegue nada, mas a graça me basta. Não, mas você agora está buscando o Senhor e tudo, você era isso. Viu como é que Satanás traz a sua vida pregressa? Você era assim. Não, é verdade. Mas a palavra me garante o seguinte, meu irmão, meu amigo. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Está vendo como é que tem resposta dentro da palavra de Deus? Para você seguir na Cristo. Realmente. Eu era assim, mas hoje superabunda o favor de Deus. Hoje eu vivo para Cristo. Eu vivo por aquele que morreu por mim. Porque a vida está nele. Se eu não vivo por aquele que morreu por mim, eu não tenho vida em mim mesmo. Eu estou indo para a morte. Mas se eu abdico da minha vida por amor àquele que me deu vida, eu tenho vida. E vida em abundância. E o diabo pode atacar, mas o Senhor vem ao meu encalço, o Senhor vem ao meu favor. O inimigo pode tentar nos derrubar, mas o Senhor vem e dá ordem aos anjos para que nos guardem, para que nos acompanhem, para que lutem a nosso favor e nos ajude na luta. E nós precisamos lutar e guerrear. Por que nós ceiamos, querido? Porque nós ceiamos para nos fortalecermos, para mantermos firme a nossa comunhão com Cristo. Sabe, Senhor, eu estou participando do corpo e do sangue, simbolizado no pão e no suco de uva. Isso é amor. Quando você está em comunhão, meu irmão, quando você batizou, quando você conhece as coisas de Deus, quando você está em Cristo, é mais justo, muito mais justo você cear. Você está na presença de Deus e fala assim, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te louvo e te agradeço. É isso que nós precisamos ter, é isso que nós precisamos entender. Senão nós ficamos igual esse versículo aqui, ó, temos esperança naquilo que vemos. Temos esperança nas coisas comuns. Nos limitamos só a essa vida. Se você quer só essa vida, Deus não vai brigar com você, te puxar a orelha. Só tem que Ele vai te tirar tudo que Ele te deu. Você quer viver sua vida simples? Cristo só para essa terra. Não, eu preciso de Jesus só nessa terra. Como muitos dos fariseus, saduceus e tantos outros quiseram só para essa terra. Não tem problema nenhum, meu irmão. Mas não reclame depois. Não reclame depois. Porque você pode ter tudo nessa terra e não ter a sua salvação, e não ter nada no céu. Nem um barracozinho lá no céu. E mais triste ainda, né? São os mais infelizes, são os mais miseráveis de todos os homens dessa terra, de todos os seres humanos. Quando nós achamos que o mundo de Cristo é só aqui, na terra, só no que eu vejo. Deus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Mas você não crê isso para a eternidade. Você crê isso para o momento que você vive. Deus te ajudou, acabou. Você vai comemorar de outra forma. A sua cerimônia para Deus é totalmente diferente, é de outra forma. Que nós não sejamos assim, amém? Que quando você ali tomar o suco de uva, o seu pão, você traga a memória. Você traga o Senhor na sua vida. Você traga, Senhor, eu quero mais comunhão, eu quero mais vida, eu quero estar mais no Senhor. Eu quero crer mais ainda na sua palavra. Eu quero mais ainda estar anelado ao Senhor. Que a sua oração seja essa, meu irmão. Busque crescimento no Senhor. Busque vida no Senhor. Amém, Cláudio? Aí um dia nós vamos encontrar com a dona Berenice. E com tantos outros. Paulo, Pedro, tantos e tantos outros. Irmã Ana, tantos e tantos outros. Que vieram antes de nós, que batalharam. Isso nós temos que fazer para com os outros. Amém? Meus diáconos, por favor. Pode ficar assentados mesmo, irmão.